A Comissão de Direitos Humanos da Alerj vai apresentar 2 indicações legislativas, uma para o Tribunal de Justiça do Rio e outra para o Poder Executivo, pedindo que o Estado passe a realizar audiência de custódia. A indicação legislativa pretende garantir que os presos em flagrante sejam apresentados a um juiz em, no máximo, 24 horas. O objetivo é reduzir o número de presos provisórios, cujos crimes podem ser reparados sem o encarceramento. Atualmente, o contato entre a pessoa presa e o magistrado é feito, na maioria dos casos, no dia da audiência de instrução e julgamento, que pode demorar até 6 meses para acontecer. Há um mês, o Estado de São Paulo passou a realizar audiências de custódia. E, segundo o diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, com a nova regra, 43% das pessoas presas em flagrante não foram penalizadas com o encarceramento. Nós temos visto um índice que é bastante já acalentador, né? 43% de soltura. E mais do que isso é pensar não apenas nos 43% que foram soltos, mas pensar na legitimação, na legitimidade de um ato, do ponto de vista da legalidade, daqueles que infelizmente ainda permanecem encarcerados, dando início a um processo de conhecimento. Acho que, apesar de ainda ser um índice bastante baixo, à luz do sistema, da necessidade desse sistema prisional, isso vai trazer um debate muito mais sério, muito mais sereno no âmbito da produção probatória no processo e os julgamentos vão acontecer de uma forma mais saudável, com um número maior, de uma efetividade maior no âmbito da defesa desses acusados. Para o representante do Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, o crescimento da população prisional no país indica a necessidade da audiência de custódia. Segundo dados de 2014 do IBGE e do Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil é hoje o 3º país no ranking internacional de população prisional. São 715 mil presos. Os presos provisórios são 232.740, o que representa 41% da população carcerária do país. A audiência de custódia, ela é uma previsão no Pacto de São José da Costa Rica, que foi aprovado em 69, mas ratificado pelo Brasil só, salvo engano, em 92. Até então, o Brasil não criou um mecanismo para efetivar essa garantia que qualquer brasileiro ou brasileira tem de acordo com essa Convenção de Direitos Humanos. Então, na verdade, não se criou um mecanismo para isso e agora, nos estados, começa-se um movimento nesse sentido. Em São Paulo foi aprovado, a partir de um convênio do Conselho Nacional de Justiça com o Tribunal de Justiça de São Paulo, e implementaram lá no estado de São Paulo essa garantia fundamental, que é a audiência de custódia, e no primeiro mês, foi relatado aqui na nossa audiência pública, no primeiro mês da experiência com a audiência de custódia em São Paulo, houve uma redução do número de preso provisório em São Paulo de 40%. Quer dizer, espera-se que isso possa acontecer também no Rio de Janeiro e reduzir um pouco a barbárie que nós temos nas prisões aqui do Rio de Janeiro. Uma pesquisa realizada em 2013 pela Associação para a Reforma Prisional indicou que das prisões preventivas realizadas naquele ano, 61% foram convertidas em prisões provisórias e que isso custou ao Estado 40 milhões de reais. A ideia da pesquisa é conscientizar a sociedade civil do recurso público gasto em prisões consideradas pela pesquisadora ilegais. Se a pessoa é presa sem um defensor, ela passa o processo sem ter contato com a defesa, isso não pode produzir um processo que é legal nos termos da legislação. É um processo que deveria ser anulado, não tem valor jurídico. Num primeiro momento, nós avaliamos que no Rio de Janeiro, no ano de 2013, foram desperdiçados mais de 40 milhões de reais com a utilização da prisão indevida. Então, isso é um número muito significativo, levando em consideração que nós contabilizamos especificamente o custo da prisão. Nós não contabilizamos o custo dos processos das pessoas que no final foram liberadas porque não tinham provas para serem condenadas ou porque receberam outros benefícios estabelecidos na lei, como a suspensão condicional do processo. Nós só levamos em consideração o custo da prisão. Então, certamente, este valor é muito maior do que esses 40 milhões que nós encontramos nesse primeiro momento. O presidente da Comissão de Direitos Humanos disse que vai pedir para que mais deputados assinem a indicação legislativa
Legislativa que institui a audiência de custódia no Estado. Marcelo Freixo disse também que vai realizar uma reunião no Tribunal de Justiça e com a chefia de Polícia Civil do Estado. Olha, primeiro que a ideia é apresentar um projeto de indicação legislativa com o maior número possível de deputados assinando, tanto uma indicação legislativa para o Poder Judiciário como uma indicação legislativa para o Poder Executivo, garantindo as chamadas audiências de custódia, né? Porque isso só pode ser feito através de indicação legislativa, senão o projeto se torna inconstitucional. O que quer dizer isso? O preso em flagrante, num prazo de 24 horas, precisa ser ouvido pelo juiz. Isso é fundamental, porque isso traz uma resolução, evidentemente, econômica. Um preso hoje custa R$ 1.700 aos cofres públicos, numa enorme crise econômica, sem nenhuma necessidade. Boa parte, a maioria, 63% desses presos em flagrantes, que ficam presos provisoriamente, quando recebidos por um juiz, depois de algum tempo, mais de um mês, eles acabam ganhando a liberdade, os estudos mostram isso, ou seja, ficam presos de forma indevida, então ainda tem um prejuízo social enorme à vida dessas pessoas, além de um prejuízo econômico para o Estado. Então as audiências de custódia, elas são decisivas para que a gente tenha uma redução da população carcerária que indevidamente está presa. Isso todo mundo ganha, é muito importante que a gente consiga isso. Então a indicação legislativa serve para isso. Além disso, vamos nos reunir com o Poder Judiciário, numa reunião de trabalho, com o Presidente da Justiça e com a Polícia Civil, para que a gente possa amadurecer coletivamente essa medida.